Sabe quando a gente tem uma ideia ótima para uma história, mas na hora de escrever parece que falta alguma coisa? Parece que não tem impacto? Pois é, hoje a gente vai fazer uma espécie de engenharia reversa de um conto. Vamos desmontar a história para entender os segredos por trás da construção da tensão, aquela que prende a gente do início ao fim. E tudo começa com essa frase aqui. Pensa nela como um mapa do tesouro. Ela está apontando para um erro que é muito sutil, quase invisível, mas que pode simplesmente destruir as melhores ideias. A nossa missão, então, vai ser caçar esse tal erro e entender como ele funciona. Então, bora bancar os detetives literários. O nosso caso de hoje é um conto e a nossa principal pista é um detalhe que parece totalmente sem importância. Mas, como a gente vai ver, essa pequena pecinha do quebra-cabeça é, na verdade, a chave para um final que seja realmente poderoso. E isso leva a gente para um problema muito comum para quem escreve. É tipo cozinhar um prato com os melhores ingredientes, mas, no final, sentir que faltou aquele tchan, sabe? A gente tem a ideia, tem os personagens, mas a história simplesmente não decola. Essa busca pelo impacto que a gente vai investigar. É exatamente isso. É como ver um filme de ação sem nenhuma explosão. Tá tudo ali, os heróis, a trama, mas falta a adrenalina. Nas histórias, essa adrenalina é o impacto, é aquele soco no estômago, a conexão emocional que faz a gente lembrar da história muito tempo depois de ter terminado de ler. E qual é o segredo, então? Geralmente a resposta está em dominar três fundamentos: o ritmo, que é tipo a batida do coração da história, a estrutura, que é o esqueleto que deixa tudo de pé, e a tensão, que é o tempero que faz tudo ficar interessante. Vamos ver na prática como esses três elementos foram construídos no conto que a gente vai analisar? Toda grande história, na verdade, começa bem pequena, como uma semente. É uma ideia simples, mas que tem um potencial enorme de crescer e virar uma floresta de emoções. Antes de qualquer técnica, existe essa faísca, uma pergunta que precisa ser respondida. E é essa semente que a gente vai olhar agora. O coração do conto que a gente está vendo, Quem Mundo Esqueceu, é bem direto e muito forte. A gente tem um agente da Defesa Civil, um aviso de perigo que todo mundo ignora e, claro, a consequência disso, uma tragédia que, no fundo, todo mundo sabia que podia ser evitada. E aqui está a faísca. Toda história boa parte de uma pergunta poderosa. E, nesse caso, a pergunta é sobre essa sensação de impotência, sabe? A frustração de saber o que vai acontecer e não poder fazer absolutamente nada para impedir. Essa é a verdadeira semente da história. Ok, com a semente plantada, agora é hora de começar a construção. A engenharia da tensão é exatamente isso, o processo de trabalhar a ideia para que ela se transforme numa história que realmente funcione. Vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas do autor e ver o que ele usou para construir essa narrativa. A primeira impressão é a que fica, né? Na literatura isso é mais verdade do que nunca. A primeira técnica é justamente essa. Começar com tudo, jogar quem está lendo direto no meio do caos, sem dar tempo nem para respirar. Olha só como a história já começa no meio da ação. Essa técnica se chama in media res, que significa no meio das coisas. Sem nenhuma introdução, a gente já está nesse cenário de lama, de frio, e a nossa curiosidade é fisgada na hora. O que está acontecendo aqui? Agora que a atenção do leitor já foi capturada, o autor começa aos pouquinhos a apertar os parafusos da atenção. E o jeito que ele faz isso é genial. Ele transforma um cenário, um ambiente, em um personagem. O lugar deixa de ser só um pano de fundo e vira uma força da natureza, um vilão. Persegue a escalada? A chuva começa como um chuvisco preguiçoso, uma coisa boba. Daí vira um alerta de temporal. Depois a linguagem fica mais forte, ela violentou a cidade. E por fim, a frase, o mau tempo continuava, dá uma sensação de que não tem escapatória. A chuva vai de um simples incômodo a um antagonista violento, e a tensão sobe junto com ela. Num conto, não dá para perder tempo com descrições longas. O autor precisa ser muito eficiente para apresentar os personagens. E aqui, ele usa a memória do protagonista para nos apresentar a vítima da tragédia de um jeito super rápido e eficaz. Olha que coisa genial! Com pouquíssimas palavras, a gente já tem um retrato completo da Dona Matilde. Guerreira mostra a força dela, devota à fé e o sustento com faxinas à luta do dia a dia. Em segundos, a gente já se importa com ela. E é essa conexão que vai fazer a tragédia doer muito mais. Uma boa história de tragédia não é como um raio que cai do céu azul. É mais como uma tempestade que a gente vê se formando no horizonte. Essa técnica, o presságio ou foreshadowing, é o autor mostrando pra gente as nuvens escuras chegando. Ele nos prepara para o inevitável, mas sem estragar a surpresa. Essa frase, que o protagonista disse 1 ano antes do desastre, funciona como uma bomba relógio.
é um aviso muito claro. Quando a tragédia finalmente acontece, ela não é só chocante, ela é a confirmação de um medo antigo. E isso faz tudo ser ainda mais doloroso. Bom, até agora a gente viu as engrenagens da história, mas agora a gente vai descobrir a faísca que liga o motor. Tem um fio invisível que conecta tudo na narrativa. Um detalhe que, quando a gente percebe, muda completamente o jeito como a gente lê a história. Então se prepara para o momento eureka. O elemento que amarra o conto inteiro é um detalhe tão sutil que é muito fácil deixar passar na primeira leitura. Mas quando a gente encontra, é como achar a chave de um cofre. E a recompensa é um entendimento muito mais profundo da história. E a chave é essa: São Jorge. Lá no começo, ele aparece como um símbolo de fé, de proteção para Dona Matilde. Já no final, ele reaparece como um objeto quebrado na lama, um reflexo da própria tragédia. Essa rima trágica é o que dá profundidade para o conto. Não é só uma casa que caiu, é um mundo de fé e esperança que foi soterrado. Agora que a gente dissecou o conto, é hora de pensar em como usar essas ferramentas na nossa própria escrita, né? Vamos transformar essa teoria toda em prática e ver como aplicar essa engenharia da atenção nas próximas histórias. Resumindo, aqui ficam 3 lições bem diretas. Primeiro, jogue o leitor de cabeça na cena. Segundo, pense em um objeto, uma ideia, qualquer coisa que possa aparecer no início como uma promessa e voltar no final, só que transformada pela história. E terceiro, confie na imagem final. Não explique o sentimento, mostre a imagem que causa ele, como o quadro quebrado na lama. E para fechar, fica um desafio. Comece a olhar para o seu mundo com olhos de escritor. Que objeto, que detalhe do seu dia a dia poderia ser o São Jorge da sua próxima história? A resposta, às vezes, está bem na nossa frente.